Bem-vindos aqui a mais um bate-papo da Loja ao Vivo. Meu nome é Renata, eu sou do time da Impulso Beta, uma plataforma de apoio e incentivo à carreira de mulheres. O nosso propósito é contribuir para que mais mulheres talentosas tenham sucesso nas suas carreiras e sejam super realizadas com as suas trajetórias pessoais e profissionais. E justamente para discutir esse assunto, a gente tem duas convidadas de peso aqui hoje, que são a Adriana Carvalho, mestranda no INSPER e também consultora da ONU Mulheres, super envolvida no tema, tem acompanhado aí o desafio de várias empresas que querem ter mais mulheres na liderança. E a Rosiane Pécora, que é diretora da consultoria de investimentos do Credit Suisse. A Rosiane também é super envolvida em ações filantrópicas, ela é presidente do Conselho do PROA, uma ONG que capacita jovens para terem carreiras de mais sucesso, jovens de baixa renda. Rosiane e Adriana, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada a você pelo convite. É uma honra. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aqui. A gente está no meio da Loja ao Vivo, é uma entrevista pouco usual. A gente aqui do lado de algumas almofadas, cervejas e biquínis. A ideia é ser criativa e trazer papos interessantes para ambientes que nem sempre são tão culturais e permear uma experiência de compra com coisas tão interessantes e debates tão ricos. Queria começar perguntando para vocês, o que é sucesso para vocês? Quer começar, Adriana? Pode começar, tanto faz. Eu já me perguntei várias vezes o que é sucesso, se sucesso e felicidade são sinônimos. Eu gosto muito de um filósofo francês que chama Comte Sponville. E ele tem uma definição de felicidade que se chama felicidade em ato. Ele diz que a felicidade em ato é desejar o que você sabe, o que você pode, o que você conhece, o que você faz, o que você é. Ou seja, desejar aquilo que é possível e que depende de você. Em contraste com isso, ele fala que é a felicidade sem esperança, porque a esperança é você sempre imaginar algo que você não conhece, que você não sabe ainda se vai acontecer ou não, ou que não depende de você. Então é um pouco estar feliz com o momento que você está vivendo, com as coisas que estão acontecendo na sua vida naquele momento. Poxa, muito legal, super interessante. E para você, Adriana? Então, é uma pergunta, como a Rosana falou, difícil, né? Eu acho que a gente, ao decorrer da vida, vai mudando um pouquinho o que a gente pensa sobre felicidade. Depois de muito pensar e de mudar um pouco, hoje realmente, para mim, felicidade nunca foi simplesmente ser presidente de uma empresa. Embora eu sempre tenha tido ambição, acho que sempre, desde cedo para mim, foi claro que felicidade não era só uma questão material, era uma questão mais ampla e a vida tinha que ter mais dimensões do que a dimensão do trabalho. Mas hoje, para mim, felicidade é me desenvolver. Então, para mim, realmente é me desenvolver e desenvolver os outros e desenvolver os negócios. Realmente, eu acho que essa é uma missão para mim e ao realizar essa missão, eu me sinto feliz. Bem legal. Eu posso pedir para vocês duas comentarem brevemente um pouco da trajetória profissional de vocês? Claro, com certeza. Então, agora começa. Agora você começa. Isso. Então, eu sou formada em economia, depois eu fiz especialização em administração. Eu comecei minha vida em mesa de operações. Então eu achava lindo o mercado financeiro, depois eu resolvi que não era bem isso que eu queria. Daí eu fui para General Motors, depois eu fui para Walmart e daí eu entrei na Dow Química. E eu fiquei realmente 17 anos na Dow, eu passei por muitas funções, eu comecei na controladoria, eu implementei SAP, fui gerente de produtos, gerente de marketing e terminei como diretora de suprimentos. Mas faz realmente uns 7 anos que eu sinto um chamado de alguma coisa que eu queria que fosse diferente, que eu queria fazer diferente. Então, eu me permiti fazer mestrado, foi aí que eu conheci a Renata, porque ela também faz INSPER e MBA. E daí eu fui ser sócia investidora de uma startup, e eu fui experimentar caminhos diferentes. E já faz realmente uns 7 anos que eu sou ligada a esse assunto de diversidade, desde a época da Dow, que eu, além dos meus cargos formais, eu era responsável pelo network de mulheres. Então, realmente, eu me apaixonei pelo assunto, eu continuei trabalhando voluntariamente no assunto. A minha dissertação de mestrado é no assunto, é sobre mentoring. E agora surgiu a oportunidade de eu trabalhar como assessora na ONU. Eu fiquei super feliz. E a minha missão dentro da ONU é cuidar justamente dos princípios de empoderamento das mulheres, que é uma iniciativa da ONU e do Pacto Global, para que realmente as empresas possam pensar sobre a mulher dentro da empresa, e não só a mulher dentro da sua própria empresa, mas a mulher na sua cadeia e as empresas que ela se relaciona, né? Então, meu objetivo é disseminar esses princípios e ajudar as empresas que são signatárias desses princípios a realmente evoluírem, a trocarem experiência.
Um desafio tanto, né? Muito. Eu acho que a minha trajetória também não é extremamente linear e planejada. Embora eu fosse uma aluna que gostasse demais das matérias de exatas, quando adolescente eu tinha o sonho de ser diplomata, então eu resolvi estudar Direito, eu fiz Direito na USP. Comecei a fazer estágio, desisti da diplomacia, pensei numa carreira em Direito Tributário e Empresarial. Trabalhei numa empresa de consultoria fiscal e logo depois que eu acabei a faculdade eu fui morar fora. Quando eu voltei, fiquei 1 ano fora, trabalhei nessa empresa na Suíça, na mesma que eu trabalhava antes, de consultoria financeira, de impostos. Um amigo meu estava no Banco Garantia e eu não sabia nem o que era o Banco Garantia. Ele falou, mas você manda o seu currículo para cá que você vai gostar, é a sua cara. Bom, eu acabei parando no Banco Garantia, entrei numa área internacional que não tinha correlação nenhuma com direito, mas acho que eu voltei à minha origem, que era das matérias de exatas, porque eu gostava de números. E de lá eu nunca mais saí, passei por várias áreas, trabalhei na área de dívida externa brasileira, depois na distribuição de produtos de renda fixa para investidores estrangeiros. Depois de alguns anos nós criamos uma área especializada em consultoria financeira para pessoas físicas e eu continuo nessa área desde então. Estou há 24 anos no banco, o Banco Garantia em 1998 foi vendido para o Credit Suisse e lá eu fiquei. Eu adoraria entender um pouco, ao longo da carreira de vocês, que momentos talvez vocês tenham passado por dificuldades, que vocês questionaram, se era o momento de mudar de rumo, se estava fazendo sentido aquilo para vocês naquele instante. Eu acho que assim, eu sempre fui muito prática, eu nunca, até sei lá, uns 30 anos eu não pensei nessa questão de gênero. Realmente eu vim de uma família bem grande, a minha mãe sempre trabalhou, eu tive vó que trabalhou antes de casar, eu tive uma avó que ficou viúva e também trabalhou, professora, eu tive um bisavô que quis que todas as suas filhas mulheres se formassem em pedagogia na época, não era como que era normal, porque ele não queria que as filhas dependessem exclusivamente dos maridos, então realmente eu nunca pensei muito na questão, eu achei que a gente já estava perto do século XXI e que os meus pais confiavam em 100% em mim e que eu podia tudo que eu quisesse. Mas como eu tinha um lado muito prático, eu escolhi economia, apesar de gostar de arquitetura, porque eu falei, não, eu quero me sustentar, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero viajar. E assim eu fui escolhendo, e daí não tinha medo de mudar, fui mudando, e fui de 2 em 2 anos mudando de cargo, mudando de função, e eu me achava ao máximo. Daí realmente aos 30 anos, uns 30 e poucos anos, quando eu casei, e tive a minha primeira filha, eu também continuava bem determinada, que era aquilo que eu queria, mas já com bem claro para mim qual eram os meus limites. Então, por exemplo, assim, eu saí de licença maternidade, eu me permiti, aí eu não emendei minhas férias, mas eu negociei que eu trabalharia da minha casa, o que não era uma coisa usual, porque eu queria amamentar. Então, eu estou colocando isso como exemplo para dizer assim, que eu realmente, algumas coisas, eu sempre tive aquele lema, se eu morrer hoje, eu vou estar feliz com as escolhas que eu fiz até o presente momento, então realmente eu sempre procurei não forçar demais os limites. Claro que eventualmente algumas coisas a gente só se dá conta depois, mas isso sempre foi claro para mim. Então realmente entre os 35 e 40 anos, que daí eu tive minha segunda filha, daí elas foram crescendo, e daí eu fui chegando mais perto do topo da empresa, e daí a gente vai vendo as nuances, as coisas sutis, as complicações, os dilemas, e daí foi realmente quando eu me questionei bastante. Que eu fui realmente daí procurar coaching, uma série de coisas para realmente repensar e ter certeza que a gente não vai só na onda, mas que a gente escolhe a onda que a gente quer surfar. Ela começou falando de quando ela era criança e acho que importante na minha vida foi que a minha mãe sempre me criou para eu trabalhar e ter o meu dinheiro, nunca passou pela cabeça dela que pudesse ser diferente, exatamente porque ela não fez isso. Eu acho que ela tinha uma grande frustração por não ter feito. Então, desde pequena, eu nunca imaginei que eu não tivesse uma vida profissional e nunca me imaginei diferente de nenhum menino. Também eu fui filha de quase uma tiger mom, que eu chegava em casa com a nota 9, eu era muito boa aluna, e ela falava, mas 9, o que você errou que você não tirou 10? Minha mãe nunca falou, que bom, 9. E eu era muito competitiva na escola, principalmente com os meninos. E eu tinha grande prazer, assim, e melhor que os meninos, às vezes. Enfim, eu acho que
nunca tive esse dilema. Também a vida eu acho que é um pouco circunstancial. No meu caso, eu tive a sorte, não sei, a circunstância de ter filhos bem espaçados, né? Eles têm 9 anos de diferença, meus filhos. Então eu tive um filho e depois outro, então não tinha aquele caso de 2 crianças muito pequenas. Mas nunca passou pela minha cabeça ter um trabalho assim mais light ou meio período. Eu sempre me imaginei igualzinha aos homens que trabalhavam comigo, assim. E como é que eu lidava com isso? Não sei, também me virando um pouco. E minha mãe também me ajudou. Isso também é circunstancial. Nem toda mulher tem essa graça na vida, essa felicidade de ter uma mãe próxima que pode ajudar. Eu, por exemplo, acho que não vou ajudar com os meus netos. Enfim... Mas no meu caso acho que é um pouco isso, nunca tive esse dilema. Tive alguns outros dilemas assim, será que eu estou no lugar certo, trabalho muito, a minha remuneração é compatível com as horas que eu estou trabalhando, é o melhor lugar para estar na minha carreira. Mas eu acho que eu fui um pouco conservadora, né? Estou há 24 anos no mesmo lugar, então... acho que tem vários pontos positivos, né, para essa escolha. Acho que eu não sou uma pessoa assim de muitas rupturas, talvez, né? Quando você olha os programas de trainee, por exemplo, geralmente a seleção é bem equilibrada entre homens e mulheres. Mas quando a gente olha o topo das organizações, sejam empresas, o governo, as mulheres ainda são minoria, né? Quando a gente olha as 250 maiores empresas do Brasil, a gente tem só 4% dessas empresas com presidentes mulheres. Quais são as dificuldades que a mulher enfrenta para, uma vez que ela já chegou no mercado de trabalho em posições qualificadas, por que ela não vai até as posições mais altas? Então, acho que não é uma questão de um preconceito assim consciente. Eu acho que realmente tem uma questão social aí que você falou no começo, acho que a Rosiane comentou, da criação, da cultura. Então, a gente vive numa sociedade que é predominantemente machista, que é patriarcal, e a gente tem uma série de modelos mentais, porque a gente se acha um ser muito racional, mas a gente não é esse ser tão racional como a gente gostaria de ser. Então a gente está julgando os outros o tempo todo com modelos mentais que estão impregnados dessa Barbie andando de carro, cuidando da casa, e desse Ken trabalhando e sendo a pessoa que manda, né, com características mais de autoridade. Então, realmente, hoje os estudos, tem uma pesquisadora que é bastante famosa nessa área, que é a Hermínia Ibarra, ela fala realmente sobre os preconceitos de segunda classe, os preconceitos sutis. Então, dentro dessa parte dos preconceitos sutis, vem a questão que você comentou da dupla puxada, porque a mulher realmente ela é pressionada, quando ela chega ali na gerência para cima, ela é pressionada a ter características masculinas, que é assertividade, que é autoridade, que é controle, né? Só que quando uma mulher exerce essas características, porque o modelo de mulher é que ela seja mais suave, uma série de coisas, ela é normalmente taxada como muito agressiva ou como muito boazinha. Então ela tem que ficar navegando num limite muito extremo. Se ela nunca chorar, é porque ela virou um homem de saias. Se ela chorar muito, é porque ela é uma manteiga derretida. Tem até um artigo que saiu no Valor, faz acho que uns 2 meses, uma pesquisadora que pegou a performance de várias mulheres e de vários homens em cargos gerenciais para ver qual era o feedback dessa performance anual. E no caso das mulheres, era muito mais comum na performance virem de feedbacks a respeito de comportamento do que dos homens. E nos homens, o pouquinho que vinha de comportamento geralmente era comentário positivo. E no das mulheres, além de vir muitos comentários de comportamento, a maioria era do tipo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que mudar isso, você tem que mudar. E não é uma coisa proposital, é uma coisa que a gente mesmo, como mulher, se pega às vezes orientando um mentorado, um subordinado. Então não é uma coisa assim que é consciente e que a gente demora para realmente ter consciência. Então eu acho que é muito importante essa discussão que a gente se pergunte às vezes quando está julgando alguém, se ela fosse um homem, eu ia estar dando o mesmo conselho? Essa característica dela que está me incomodando, que é muito, por exemplo, ser muito agressiva,
essa característica realmente está impedindo ela de ser efetiva, de conseguir o que ela quer? Então, eu acho que trazer isso para a consciência é o primeiro passo. É uma evolução, a gente não muda a cultura e não muda a mentalidade das pessoas do dia para a noite. Então, é realmente uma evolução, só que ela pode ser uma evolução acelerada se a gente fizer algumas coisas. Tem um outro ponto muito importante nesses desafios, que é a questão do network e da conciliação dos vários papéis, que eu acho que elas estão muito interligadas. Então, a mulher muitas vezes vai nesse perfil que a Rosiane estava falando, que na escola era aquela melhor, que tirava as melhores notas, né? Daí entrou no vestibular, daí passou no programa de trainee, e daí a preocupação é entregar e fazer o melhor. Eu quero ser a melhor na minha atividade. Mas quanto mais para cima a gente vai, não basta eu fazer bem. Eu tenho que articular com meus pares, eu tenho que fazer política, e política no bom sentido. Política no sentido de realmente fazer alianças, de entender a posição dos outros. Então eu tenho que investir tempo em network. Não dá para ficar só tirando nota 10 na folhinha e no trabalho, né? E daí fica aqueles comentários, mas eu sou tão boa, por que ele foi promovido, ou por que ela foi promovida, né? Não basta ser boa na tarefa, tem que ser boa na articulação, na liderança. Agora, pelos vários papéis que a mulher ocupa, principalmente quando ela casa, quando ela tem filhos, e hoje eu digo que esse dilema não é só da mulher, é da geração mais nova também, porque a gente vê homens e mulheres aí dos seus 20 e poucos anos que também querem ter outra vida além da empresa, então que também vem com esse dilema. Então, a gente precisa reinventar as maneiras das relações formais, né? Então, nem sempre realmente o happy hour, tomar a cervejinha ou jogar futebol é a melhor maneira de integrar todo mundo da equipe, né? Então, a gente tem que inventar ou pôr na agenda lá um cafezinho à tarde, eu vou almoçar, eu não vou só almoçar com as minhas amigas, mas hoje eu vou almoçar com esse meu par, porque ele é responsável por isso, né? Então, a gente tem que gerenciar a agenda que é sempre muito ocupada e reinventar realmente, marca café da manhã, marca almoço, não precisa ser happy hour, né? E nesse sentido, uma das explicações que eles falam que você tem que ter um mínimo de 3 mulheres em qualquer nível é fundamental, porque se você é a única mulher na diretoria, se você é a única mulher no conselho, fica muito difícil essa inserção informal, né? E a vida é de informalidade, a gente... quando eu me apresento para alguém, eu fico na cabeça daquela pessoa e eu permito conexões, né? Então, eu acho que esses seriam 2 papéis bem importantes e eu gosto de falar assim, porque eu acho que às vezes a gente vê reportagens só falando do dilema de ser mãe e de educar os filhos e eu acho que fica muito empobrecido. Ser mãe definitivamente é um dilema. Eu acho que a tarefa do cuidado na nossa sociedade hoje é um dilema, porque a gente como sociedade, homens e mulheres, precisamos pensar em quem a gente está criando, né? A gente não está pondo criança no mundo para ficar largado, né? Mas dito isso, eu acho que tem que ser mais abrangente do que simplesmente a maternidade, porque eu vejo pessoas com conflitos e mudando de carreiras em várias etapas. E eu mesma, quando tive minha crise, minhas filhas já estavam relativamente aí com 5 e 7 anos, né? Não foi quando nasceram. Obrigada por trazer todos esses temas, Adriana. Super interessante esse debate mais amplo. Imagine que é isso. E, Rosiane, você chegou a uma posição de liderança num mercado que é predominantemente masculino. A que você atribui teu sucesso, seu crescimento profissional, quando você olha, então, sua trajetória? O que você fez bem? Você fez muito networking, foi no shopping da turma? Acho que tem um pouco de sorte. Como eu disse já uma vez, acho que a vida é mais circunstancial do que nós imaginamos quando somos muito jovens. Eu sempre acreditei, eu não sou uma pessoa de muito planejamento, eu sempre acreditei que você dá o melhor e aí as coisas vão acontecendo. Não pode deixar de dar o melhor, né? Também não adianta. Mas eu não sei se é tão eficiente. Daqui a 2 anos eu vou ser isso, depois eu vou ser aquilo. Enfim, eu acho que o mundo muda muito rápido, as circunstâncias mudam muito rapidamente e você tem que ir se adaptando. Então, acho que um pouco de flexibilidade foi importante. Isso de você ser uma mulher, você é uma minoria, normalmente. Assim como se você for um negro num banco de investimento. Para o bem e para o mal. Para o bem, quando você vai chamar mais atenção e as coisas boas que você fizer talvez sejam mais notadas. Mas para o mal também. Você tem que tomar mais cuidado. Eu acho que num ambiente assim, você tem que tomar um pouco mais cuidado com as suas atitudes que você vai chamar mais atenção. Assim se você for o único oriental ou se você for o único negro. No meu caso, acho que eu poderia dizer, além do normal, né, se dedicar, trabalhar muito, etc. Tá? Acho que resiliência, eu sempre passei por situações difíceis e, claro que fiquei chateada, sofri, escolhi aquele sofrimento,
Eu acho que você tem que escolher os sofrimentos na vida que são inevitáveis. Então, não, eu estou sofrendo agora, está muito difícil, mas é isso que eu quero, eu vou continuar. Então, acho que resiliência para mim foi importante em vários momentos. E ela falou da questão das conexões, do networking. Eu acho que no meu caso isso sempre foi muito importante. Eu gosto muito disso, mas eu acho que você tem que fazer isso com prazer e genuinamente. Não adianta você ser um profissional de fazer contatos que não funciona. Você tem que gostar disso. Eu acho que eu gosto muito de pessoas, de colocar pessoas em contato e acho que sempre que existe uma oportunidade que eu possa juntar duas pessoas e que vai sair algo positivo disso, eu procuro fazer, sem nenhum interesse, porque eu sei que essas pessoas vão somar, se conhecerem. E acho que tem um pouco da coerência também nos seus contatos, é você procurar as pessoas, não só quando você precisa, mas também não para bajular, tem que ser genuíno. Quando você lê um livro e acha que aquela pessoa vai gostar, eu tenho muito isso, eu lembro da pessoa e dou aquele livro para a pessoa, mas é uma coisa que vem de dentro e genuína, como eu falei, é porque me dá muito prazer ver que aquela pessoa vai gostar do livro que eu dei para ela. E eu acho que eu também prezo muito meus compromissos. Isso parece uma coisa não tão relevante, mas me incomoda muito as pessoas que combinam alguma coisa e não cumprem, não respondem e-mails, etc. Eu acho que para mim esse sempre foi um fator muito importante. Combinou? Vai. Não desmarca na última hora. Recebeu um e-mail? Responde. E também saber o time, né, de fazer isso. Uma pessoa muito ocupada, você não pode mandar para ela e-mail todos os dias. Adriana, você que estuda bastante o tema, pode contar exemplos bem-sucedidos de países que implementaram cotas ou outras ações desse tipo? Com certeza. Na verdade, eu vou me basear aqui num relatório de 2013 de uma organização não governamental que chama Corporate Women Directors International. E daí eles têm realmente os países que têm cotas para companhias listadas em bolsas, os países que têm cotas para companhias públicas, algumas cotas municipais e de estado, porque dependendo do país, a lei do estado é mais importante do que a federal, e alguns países que têm cotas propostas. Então, vou citar aqui alguns exemplos. O famoso de todos é a Noruega, tem a Espanha, você tem a Bélgica, você tem a Itália, você tem a França, você tem a Dinamarca, você tem a Índia. Para companhias públicas você tem Israel, você tem África do Sul, você tem Finlândia, você tem Polônia, Áustria, Grécia. Com cotas municipais aí, ou estaduais, você tem Berlim na Alemanha, você tem Nuremberg na Alemanha também, você tem Quebec no Canadá. Então, esse relatório, eles estão sempre olhando, né, eles já olham isso há bastante tempo, como está sendo, então, o progresso das mulheres em conselhos ou em altas posições nesses países. Então, há 10 anos atrás, o país que tinha mais mulheres nessas posições era os Estados Unidos. Depois desse monte de cotas, hoje o país número 1 é a França. Então, a França tem 25% de mulheres contra 20,9% nos Estados Unidos. E o mais legal é ver realmente como a França progrediu, porque em 2004 a França tinha 7,2%. Então, ela está hoje em 25%. E a França é um país, com a Espanha, que participou de um estudo, porque, teoricamente, nos países desenvolvidos, as mulheres já chegavam ao ensino superior há mais tempo e já eram preparadas, né? Então, lá eles fizeram estudos mostrando que, apesar da boa formação, elas optavam por não exercer a carreira ou por ficar estagnadas e não ir para o topo, né? E lá tem uma realidade que provavelmente será a realidade do Brasil para a geração aí que está por vir, que é não ter muita ajuda, né? Porque eventualmente eu e a Rosiane somos felizadas, né? Eu também, minha mãe mora perto de mim e, independentemente disso, a gente ainda contou aí com profissionais, mulheres que trabalham nas nossas casas e ajudam, né? Mas cada vez mais esse não é uma coisa tão fácil de contratar, é mais caro, dá mais trabalho e a gente vai se parecendo cada vez mais com os países desenvolvidos, né? Então eu tenho uma amiga, por exemplo, que morava na Suíça. A creche fechava às 4h30. Se às 4h30 ela não fosse pegar a criança era colocada na rua, né? Então é uma coisa bastante complicada. Mas esse estudo mostra realmente esse progresso. Então, apesar de toda a controvérsia, esse estudo ele faz
uma conclusão positiva, que no final a ação afirmativa ela trabalha muito no que você falou antes, Renata, que é na questão de modelos. Se você quer acelerar uma evolução cultural, porque nós temos uma jornada aí cultural, quando você obriga esses modelos a estarem no topo, você obriga a repensar sobre esses padrões, sobre essas características, você inspira mais pessoas a quererem o mesmo, a acharem que é possível, né? Então, acho que é muito nisso que é a ação afirmativa. Claro que nem tudo são flores, né? Por exemplo, um estudo da Mariane Bertrand sobre a Noruega mostra que, apesar do número de mulheres no conselho ter atingido a cota, que se eu não estou equivocada é 40%, várias companhias desistiram de ter capital aberto e fecharam seu capital para não serem obrigadas a cumprir com a cota, né? Então, você tem que olhar. E também você tem que medir o resultado, se isso foi bom ou não, no longo prazo, tá? Então, acho que são essas questões, mas eu, particularmente, sou a favor. Acho que ela só não pode ser uma ação isolada. E claro, assim, como pessoa, você nunca gosta de ser parte de uma cota, porque você quer estar lá pelo seu mérito. Acho que o que a gente tem que ter na cabeça, pelo que a gente conversou antes, é que o mérito, ele não é tão simples assim, porque ele é uma questão que envolve o como você faz, não é só o que você faz. E o como você faz, você vai julgar de acordo com seus modelos mentais. Rosiane, qual é a tua visão sobre ações afirmativas, cotas nas empresas? Para a nossa conversa até ficar mais interessante, como até agora eu tinha concordado com tudo com que a Adriana tinha falado. Não vai discordar. Agora eu vou discordar. E, por princípio, eu sou contra ações afirmativas, eu sou contra cotas na universidade pública, então eu tenho que ser contra cotas para mulheres também, né? É uma questão de coerência. Eu acredito mais na igualdade de oportunidades. Eu sei que é difícil, mas eu acredito em boas creches, boas escolas. Eu gostaria que nós tivéssemos escolas públicas de qualidade, eu acho que isso é possível. Que a educação fosse muito boa para as pessoas, independente da casa onde elas tenham nascido, que seja igual para todos. E que essas mulheres tenham condições de chegar lá pelos seus méritos. Vocês duas são mães. A Adriana é de 2 meninas, você de 2 garotões, um adolescente e um que já está na universidade, na pós-graduação, fora, né? Qual vocês acham que é o papel dos pais na criação de pessoas que vão, de fato, promover um ambiente de mais igualdade de gênero, no caso dos homens, no caso das mulheres, garotas que tenham mais ambição e que queiram, de fato, chegar mais longe? Acho que pode. Posso começar? Acho que o papel, como exemplo, é fundamental. Eu tenho certeza de que meus 2 filhos nem passa pela cabeça deles que a mulher com que eles estarão, ou as meninas que namoram, ou que vão namorar, ou com quem vão casar, não tenham uma atividade interessante delas e não tenham uma carreira. Acho que isso nem precisa falar, é natural em casa, né? E acho que eles só se interessariam por meninas que tenham ambição, que tenham vontade de criar algo e ter a sua própria carreira. Mas o que me parece assim, muito interessante, que é um outro lado dessa visão, quando eu vejo na instituição com a qual eu trabalho, que beneficia jovens de baixa renda, nós temos um processo seletivo bastante rígido para jovens de 17 a 20 anos, de famílias de baixa renda. Então, aqueles que passam não são nem super talentosos, são os mais interessados, os mais esforçados, os que têm vontade de progredir para fazer o nosso programa. Durante a reunião de pais, é impressionante que é uma reunião de mães. São poucos os pais que aparecem e nos depoimentos você percebe que naquelas famílias que estão em lugares difíceis e que só do garoto ou da menina não irem para o caminho errado, não se envolverem com drogas, não acabarem na criminalidade, já é uma vitória. Eles estarem lá é algo bastante importante, que o papel da mãe é definitivo. Você percebe que a influência da mãe na criação daquele jovem que chegou lá em situação adversa é muito importante. É uma mãe presente, com todas as dificuldades que ela possa ter normalmente, uma mãe firme, que cobra e que acredita naquele filho. Então, acho que o papel da mulher como mãe é muito importante. E aquelas garotas que estão lá também tiveram todo o incentivo em casa para buscarem, então, uma trajetória de possibilidade de crescimento, né? Sim. Você, Adriana, como tem sido a criação das tuas filhas para que elas sigam uma trajetória
tão, enfim, com tantas oportunidades como a sua? Então, eu acho que a gente tem que liderar pelo exemplo. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não é capaz de mudar em casa. Então, outro dia eu postei no Facebook que eu atormentei porque meu pai já era um homem que ajudava em casa, que filhas de pais que participam das atividades domésticas tinham mais chances de fazerem escolhas boas, né? Então, eu acho que a gente fica pregando igualdade, mas se em casa a gente não for capaz de ter a igualdade, o exemplo está ali. Não adianta você falar se só quem lava a louça é você, se seu marido nunca lava a louça, se só quem vai na reunião de pais é você, se seu marido nunca vai na reunião, né? Agora, é uma jornada. Então, por exemplo, na minha casa, realmente, eu sou péssima na cozinha. Quem sabe cozinhar é o meu marido. Então, eu lavo a louça, mas porque ele cozinha. E eu acho que a gente, que nem outro dia, por exemplo, a Júlia falou: ai, mãe, você não arrumou minha cama ainda, era um domingo. Eu falei: não arrumei e agora eu não vou arrumar. Se você está incomodada com a cama desarrumada, você pode ir lá e você mesma arrumar, né? Então, eu acho que a gente tem que ir fazendo, mas claro, eventualmente a gente tem alguns padrões e a gente vai discutindo e vai colocando, né? O meu marido tem uma mania chatíssima, que eu fico irritadíssima de falar que mulher dirige mal. E ele adora, na frente das crianças, de falar que a mulher dirige mal. Ah, tá fazendo barbeiragem porque é mulher. E daí eu falo assim, não, tá dirigindo mal porque é um mau motorista. E eu faço questão de mostrar para ele que tem maus motoristas homens. Então existem maus motoristas ou más pessoas ou boas pessoas entre homens e mulheres. Então a gente associar que determinada característica de um certo gênero é muito ruim. Homens e mulheres têm lados femininos e masculinos e podem exercer várias funções, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que mudar a escola, a gente tem que mudar em casa, a gente tem que mudar o exemplo e a gente tem que se reinventar. Foi um prazer, foi super divertido ter essa conversa com vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui na Loja ao Vivo. E eu convido vocês que gostaram desse bate-papo a conferirem histórias de outras mulheres inspiradoras na Impulso Beta, impulsobeta.com.br. E também quem gostou do bate-papo, quer conhecer outras histórias de vários tipos e conferir programações culturais inusitadas, a visitarem aqui a programação da Loja ao Vivo, que volta com vocês aí em fevereiro. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.